Boa noite, então. Nossa conversa hoje, então, vai ser sobre Peixotinho, um médium de efeitos físicos e de materializações, particularmente. Ele foi brasileiro, nasceu no estado de Ceará, em 1º de fevereiro de 1905, tendo vivido... Diga? Tendo vivido 61 anos, desencarnou em 16 de junho de 66. Ele casou-se com 28 anos, em 1933, teve 9 filhos. E ele foi criado pelos tios, porque ele ficou órfão desde muito cedo. E os tios tinham gosto do seminário católico, ele iniciou os estudos lá. E foi assim até os 14 anos. Ele tinha muitos questionamentos, aqueles questionamentos que todos nós já tivemos alguma vez, sobre aquelas diferenças sociais que não há explicações, por que existem tantas diferenças, por que nascem pessoas com problemas físicos e outras não, coisas desse tipo. E ele tinha esses questionamentos, fazia esses questionamentos e, como não haviam respostas, ele recebia castigos por conta disso. E ele desistiu do seminário muito cedo, lembrando que isso aí foi no início do século passado. A situação do Nordeste era ainda pior do que é, e ele tentou a vida fora, foi para o Amazonas para trabalhar nos seringais, na extração de borracha. Ele ficou lá 2 anos e retornou. O aflorar da mediunidade dele aconteceu de forma obsessiva. Logo depois que ele regressa do Amazonas, ele sofre influenciação de espíritos menos esclarecidos, e a ação desses espíritos sobre ele era dotar-lhe de uma força estranha, de forma que ele brigava com as outras pessoas, brigava com vários ao mesmo tempo e saía vitorioso, mesmo ele sendo franzino como era. E então, isso acontecia a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia acontecia isso e ele saía brigando. Então, depois de um episódio que ele, após uma luta, ele foi transportado para uma praia deserta, ele, preocupado, se trancou em casa, resolveu se trancar em casa para que, se acontecesse, ele ia estar em casa. E então, os espíritos, querendo continuar com a obsessão, fizeram o quê? Retiraram ele do corpo por mais de 20 horas, ele ficou em estado cataléptico e foi até dado como morto, quase que foi enterrado. E isso ficou por mais de 20 horas. Quando ele recobrou a consciência, ele percebeu que ele estava paralisado. Então, ficou nessa situação, ficou no leito por 6 meses. O que aconteceu para ele, então, se recuperar? Um vizinho dele, que era frequentador de um grupo espírita em Fortaleza, ele conseguiu a permissão da família, porque a família era católica, para que fizesse um tratamento espiritual, com passes, água fluidificada. E a família dele, por não conhecer o espiritismo, não sabia qual era a situação exata que ele se encontrava, né? Porque os médicos não davam condição de recuperação. Diziam que ele não teria recuperação. Então, o vizinho ia lá com frequência, fazia o evangelho no lar, dava passes, dava-lhe água fluidificada, e a recuperação começou a se dar rapidamente, tanto que no fim do 1º mês ele já estava bem melhor. E ele, então, por ainda estar nessa situação de paralisia, ele, para se distrair, ele lia romances espíritas, lia os livros da codificação de Kardec, e
logo após, então, ele recuperar a mobilidade, ele começou, então, a frequentar a casa espírita em Fortaleza, cuja casa também frequentava o Major Viana de Carvalho, que foi um grande divulgador do espiritismo também na época. Então, o conhecimento que ele adquiriu com relação à reencarnação, com relação às condições que todos os encarnados passam, as explicações, ele conseguiu encontrar as respostas para aqueles questionamentos que ele tinha já em adolescência, né? Naquele tempo do seminário. Então, nessa casa espírita, o Major Viana de Carvalho foi um dos seus orientadores e começou o seu desenvolvimento mediúnico, o que no futuro fez com que ele se tornasse um dos maiores médiuns de materialização e efeitos físicos. Então, mas aos 21 anos, em 1926, ele alistou-se no Exército Brasileiro e foi para o Rio de Janeiro. Lá, ele foi logo depois transferido para Macaé, no estado do Rio ainda, e foi lá, efetivamente, podemos dizer assim que, propriamente falando, ele iniciou as suas atividades como trabalhador espírita. Ele fundou lá, junto com amigos, um centro espírita, chamado Centro Espírita Pedro, e, por ter ficado lá muito tempo, foi sua grande oficina de trabalho. Em 1945, depois de várias transferências, ele foi transferido novamente para o Rio e reencontrou aqueles amigos antigos de Macaé e fazia reuniões de culto no lar, e dali ele fundou um outro grupo espírita, André Luiz. Então, nesse grupo espírita André Luiz é que ele trabalhou como médium de efeitos físicos, nas sessões de materializações luminosas. A documentação sobre isso, essas sessões de materialização, elas eram presenciadas por pessoas idôneas, inclusive um dos presentes, que era um delegado de polícia, Rafael Ranieri, ele escreveu um livro relatando essas materializações luminosas, é esse o título do livro. E também atuou como médium receitista, médium curador. No fim de 1949, ele foi transferido para Campos, foi a última transferência dele, e ele fundou, então, lá um grupo espírita chamado Joana d'Arc. Nesse grupo espírita, ele fazia culto no lar e, com o aumento de pessoas envolvidas nesse culto do lar, ele acabou fundando um grupo espírita chamado Araci e ficou trabalhando, então, nesse grupo espírita até o desencarne dele. Araci era sua guia espiritual, que foi sua filha numa reencarnação anterior. Então, a vida como militar, ele viajou muito, foi transferido diversas vezes. Em todo lugar onde ele ia, ele levava a família, fixava a residência e fundava na cidade um posto de receituário homeopata. E ele tinha um sonho de conhecer Chico Xavier. O que aconteceu em 1948, ele foi até Pedro Leopoldo e lá aconteceram diversas reuniões de materialização e de tratamento. Então, aqui nós temos algumas fotos. Isso é uma materialização parcial do espírito de Dona Maria Gonçalves Duarte, que, durante a vida, ela havia sido esposa de um conferencista espírita português, Isidoro Duarte Santos. Então, nós observamos ali o ectoplasma saindo principalmente da boca, do ouvido e do nariz, e o ectoplasma, então, materializou no espírito da Dona Maria Gonçalves. Aqui nós temos uma materialização do espírito camerino, que foi também na casa do Chico Xavier, em 7 de abril de 1953. Aqui nós temos a materialização de um espírito, Carlos Augusto, em dezembro de 1952, e embaixo ali no detalhe é a sua última fotografia em vida. Então, observa realmente a semelhança. Aqui
é o espírito Ana materializado no grupo espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, em 1953 também. Essa aqui é uma foto que o Peixotinho tirou ao lado de Chico Xavier, em 1952, por ocasião que ele esteve lá, e o Chico redigiu um documento de próprio punho, comprovando a veracidade dos trabalhos de materialização do Peixotinho. Então, ele está dizendo, declaro que esta fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, pelo senhor Henrique Lomba. Tendo como médium o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, e sim, datou em 1954, dezembro. Alguns fatos interessantes que passaram-se na vida do Peixotinho, que ele foi médium de cura, de psicografia e psicofonia. Desenvolveu também a pneumatografia, que é a comunicação, a escrita no papel sem a participação da mão de alguém. Ou seja, o papel, a escrita aparece no papel sem a intervenção de nenhuma pessoa. E ele recebeu dessa forma uma mensagem do espírito Sheila, uma mensagem muito boa, muito bonita. Numa determinada oportunidade, ele chegou a receber simultaneamente mensagem de 3 espíritos. Com uma das mãos, ele escreveu uma mensagem filosófica, com a outra mão direita, ele escreveu uma mensagem de teor científico e, ainda, psicofonando uma outra mensagem. Então, ou seja, ao mesmo tempo, ele estava fazendo 3 comunicações simultaneamente, isso com testemunhas, etc. Né? Ele sofria de asma, ele era asmático, e um médium conhecido dele disse que o agravo dessa doença tinha origem numa vida passada, em que Peixotinho foi um corsário. E ele, como sendo comandante do navio, ao tomar os outros navios, ele sufocava as vítimas com pele de animal molhada ao sol. E então a pele, quando secava, encolhia e asfixiava as vítimas. E por essa razão, então, ele passou por esse processo. Que apesar da eficiência que ele tinha no receituário, ele dizia que ele curava a asma dos outros. Ele entendia que aquilo era uma provação daquela existência. Então, ele não teve a intenção de buscar a cura da asma. Mas isso nunca impediu que ele fosse uma pessoa brincalhona, uma pessoa muito alegre. E, além das materializações de pedras e cristais, tinha, como nós vemos aqui na imagem, moldagem de mãos, de pés também, rostos em parafina. Os espíritos se materializavam e chegavam até a fazer cirurgias. Aparecia frases luminosas com a assinatura do espírito que estava envolvido. É interessante essa passagem das manifestações, das materializações luminosas, porque os espíritos pediam para as pessoas na plateia falar uma mensagem cristã, uma mensagem, falasse uma coisa, e aí essa frase aparecia como se fosse um letreiro percorrendo o ar, com letras luminosas, e embaixo a assinatura do espírito que estava envolvido na comunicação. Uma vez o Peixotinho estava no quartel de serviço, passou por uma crise forte de asma, e um colega de trabalho se aproximou dele e deu o endereço de um sítio onde aconteciam as curas milagrosas. E falou para o Peixotinho, por que não recorre à ajuda dos espíritos? Né? E aí, depois que ele se refez da crise, Peixotinho se limitou a falar assim, eu conheço o lugar. Né? Ou seja,
ele, por modéstia ou por acanhamento, ele não disse que era ele o médium responsável por esses tratamentos, né? O endereço que o amigo tinha dado era exatamente o endereço do Grupo Espírita André Luiz, que ele havia fundado. Um escritor espírita chamado Henrique Magalhães, ele conviveu com o Peixotinho, que participava dessas reuniões também, e descreve essa questão que eu acabei de dizer, das frases que os espíritos pediam, uma frase evangélica, uma frase ligada a Jesus Cristo. Então, a frase aparecia no ar, como se fosse um letreiro de neon, né? E dentro da frase, dentro do quadro, ficava escrito essa frase, e ficava percorrendo o recinto para todas as pessoas verem. Ele dizia que era muito interessante essas reuniões. Uma outra amiga, Nair Vieira, que era esposa do médico Henrique Vieira, ela, na casa do Peixotinho, relatou um fato que ela presenciou, que a sua esposa tinha muitos cuidados com os elogios que Peixotinho recebia, né? Ou seja, o trabalho que ele fazia era muito grandioso e ele recebia naturalmente muitos elogios. E ela sempre tomando esses cuidados para evitar que isso acontecesse. Então, uma vez, estava na casa do Peixotinho, chegou uma pessoa conversar com o Peixotinho e elas ouvem lá da cozinha que o amigo disse para o Peixotinho: Peixoto, você pode se considerar o maior médium do Brasil. A esposa ouve, vai para junto deles e fala: o senhor está enganado, ele não é o maior médium do Brasil, ele é o maior médium do mundo. Agora é só colocá-lo numa vitrine com os dizeres acima para que todos vejam e esperar ele abatido pela vaidade. O que ele é mesmo, senhor, é um espírito faltoso, como todos nós, a quem Deus doou essa mediunidade como meio de pagar os seus débitos, né? Então é importante essa questão por quem nós somos porque Deus nos deu essa possibilidade de sermos como somos, né? E por melhor ou por menos melhor que sejamos, todos nós temos o nosso valor e isso não é motivo nenhum de ficarmos vaidosos. Com relação às materializações, nós lembramos do Livro dos Médiuns, em que São Luís fala sobre essa teoria das manifestações físicas. Ele diz que a matéria ou os objetos, eles são animados por uma combinação do fluido cósmico universal combinada com o fluido perispiritual do médium. Então, o fluido cósmico universal combinado com o fluido do perispírito do médium, além do perispírito de pessoas ligadas à assistência, é que anima os objetos. Então, esse fluido, essa combinação de fluidos, ela ocupa o espaço molecular do objeto e penetra nos seus corpos e os anima. É assim que funciona. Então, na verdade, o espírito que está coordenando o fenômeno é que dita o movimento ao objeto animado. Então, por exemplo, quando um espírito materializado toca piano, não é o dedo dele que pressiona as teclas do piano, é o comando mental do espírito que, animando as teclas, fazem as teclas se moverem. Então, não é o próprio dedo do espírito, é o fluido que faz assim. E a mesma coisa acontecia com as mesas girantes. Não eram os espíritos que levantavam as mesas, elas eram animadas com uma vida artificial, uma vida fictícia, e elas moviam-se por impulso da ordem mental dos espíritos. Eu, pelo menos, pensava que eram os espíritos que a materialização, o ectoplasma que fazia levantar, mas não. Ele ganha uma vida artificial, uma vida temporária, que ao passar o efeito do ectoplasma,
aquilo acaba. Então, o ectoplasma ele é semelhante a uma pasta flexível, parece uma geleia viscosa, semilíquida, e ela é expelida pelo médium de efeitos físicos, como nós vimos naquelas fotografias, pelos seus orifícios naturais, boca, nariz, ouvidos, também pode sair pelas extremidades dos dedos. E então esse ectoplasma, depois que ele se condensa, ele então assume uma textura alva, como nós vimos na fotografia, e também pode ser ligeiramente luminosa, parecendo uma clara de ovo, e ela tem um cheiro característico muito próprio, que, segundo eles, é indescritível. Então, ainda sobre o ectoplasma, nós temos relatos de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele relata sessões em que ele esteve presente, observando sessões de materialização, que, pelas descrições, alguns estudiosos acham que possam ser justamente das reuniões com Peixotinho. Então, durante esse fenômeno, o médium ele é afastado do seu corpo num processo de projeção astral, como se fosse um desdobramento, por exemplo. Então, os técnicos espirituais, depois que remove o espírito do corpo, é que induzem o médium a expelir esse ectoplasma, que depois é manipulado, como nós acabamos de ver. E esse fenômeno ela independe das características morais do médium. O médium não precisa ser moralizado. Por quê? Porque são emanações psicofísicas. Ou seja, é uma característica do organismo do médium. Então, mesmo que o médium fume, beba álcool, ele pode consumir drogas, abusar da alimentação, não vai tornar menos apto ao fenômeno. Ele é capaz de produzir os fenômenos da mesma forma. A única coisa que vai acontecer é que o uso dessas substâncias vai contaminar o ectoplasma e até podendo trazer consequências tóxicas para o próprio médium. Nas reuniões que aconteciam com o Peixotinho, as que não tiveram êxito foram esclarecidas pelos espíritos que foi consequência dos resíduos nos organismos dos médiuns envolvidos. Até mesmo se uma pessoa que não esteja programada pela espiritualidade tocar no ectoplasma, ela pode contaminar e afetar a saúde do médium. Então, a análise dos autores sobre a materialização, que nós observamos nessas obras e também em outras, ela nos permite concluir que sempre vai ter a participação do médium, que apresenta a faculdade mediúnica, fornece o ectoplasma, de quem assiste, quem está na assembleia, participando, auxiliando materialmente, né? Conta-se também que nessas reuniões de Peixotinho, para que as pessoas não se distraíssem, não perdessem a atenção, os espíritos, eles materializados, eles cantavam músicas, dançavam para entreter as pessoas enquanto a sessão acontecia, para que eles não divagassem, não perdessem a concentração. Também a participação de um ou mais espíritos que vão coordenar toda a ação sobre o mundo material. Então, essa intensa luminosidade que se fala, que acontece, ela é acreditada à grande quantidade de fosfato de lecitina que o médium tem no organismo. E, por causa disso, Peixotinho ele era orientado pelos espíritos a comer muito peixe, porque contém essa substância. Então, de fato, essas reuniões de materialização são muito interessantes, mostram efetivamente, comprovam a existência do mundo espiritual, da ação do mundo espiritual sobre o mundo material, né? E nós já observamos
pouca ocorrência na atualidade dessas reuniões. Por quê? Porque, como Kardec disse, naquela ocasião era necessário essas manifestações físicas para atrair a atenção das pessoas e convencer, mostrar e convencer. Hoje, nossa evolução intelectual já permite-nos a deduzir do estudo essa verdade, né? Mas elas não acabam de vez. Nós aqui tivemos, poucos anos atrás, reunião de materialização aqui no próprio GEAC, né? As pessoas que estiveram presentes viram e comprovaram esses fatos. Então, isso para nós é mais uma certeza, uma prova de que o mundo espiritual existe, ele está entrelaçado conosco, age sobre nós, né? E nós, tendo essa certeza, reforça o nosso ânimo para continuar estudando, trabalhando na doutrina, para procurar a nossa melhora individual. E agradeço, então, a todos a paciência, a nos ouvir, que Jesus possa nos abençoar e que todos possam ter essa certeza nos seus corações.